Há uma canção brasileira que diz: pelos campos a fome em grandes plantações. Por isso mesmo causa desconcerto a notícia de que o Brasil está voltando para o mapa da fome da ONU, de onde havia saído em 2014, o que na época foi totalmente ignorado pela mídia brasileira, mais interessada em derrubar o governo da presidenta Dilma Rousseff. O desconcerto é porque o Brasil acaba de anunciar uma safra recorde de cereais, 250 milhões de toneladas. Além disso, o Gigante do Sul possui um dos maiores rebanhos bovinos de todo o mundo. Como então voltar para o mapa da fome da ONU? Explica-se. Grande parte dessa imensa produção destina-se à exportação ou alimentação animal. Até mesmo esse imenso rebanho bovino é alimentado mais regularmente do que os 15 milhões de brasileiros que passam fome crônica. Além disso, o desemprego explodiu com a recessão econômica e a pandemia. E o salário mínimo está sendo totalmente demolido pelo atual governo. Até mesmo aqui em Brasília, cidade que tem a mais alta renda per capita do país, já se multiplica o número de famintos. Esse é o tema de Latitude Brasil, que está começando agora. Professor Júlio Miragaia, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite de Latitude Brasil para, por Telesur, explicarmos o que está acontecendo, que o Brasil está voltando ao mapa da fome da ONU. Muito obrigado por ter aceito o convite. Companheiro Beto, um prazer imenso, uma satisfação muito grande, mais uma vez aqui estar falando com a Telesur. Vamos lá. Bom, eu queria que a gente pudesse dar uma explicação de fundo, porque, dada a sua experiência como ex-presidente do Conselho Federal de Economia, ex-presidente da Codeplan, que é a Companhia de Desenvolvimento do Planalto, um órgão estatal de muita importância aqui no Distrito Federal, nós já tivemos aí um retrocesso muito visível pelas estatísticas do IBGE. O que é que está acontecendo que o Brasil está voltando ao mapa da fome da ONU? O primeiro, evidentemente que essa situação decorre de uma série de fatores, né? Mas talvez os mais importantes seja a alta taxa de desemprego que acomete o Brasil. O último dado do IBGE, da PNAD, ele aponta algo em torno de 13 milhões, quase 14 milhões de desempregados, mas com um detalhe, tem crescido muito o desemprego por desalento, que é o desemprego mais perverso, porque a pessoa não procura emprego porque ela sabe que não vai encontrar. E esse número cresceu de uma forma absurda, agora, inclusive, nesse período de pandemia, chegando perto de 7 milhões. Então, temos mais de 20 milhões de desempregados, numa população ativa aí da ordem de pouco mais de 100 milhões. Então, é uma taxa de desemprego real em torno de 20%, que é uma coisa escandalosa. Isso sem falar numa situação que, por conta da pandemia, cresceu muito, segundo os dados estatísticos, os que são considerados inativos. Mas veja bem, Beto, eles não são inativos, né? Estamos considerando aqui pessoas que poderiam estar trabalhando, mas que não estão trabalhando porque, diferentemente do desalento, que não vai procurar emprego, que não sabe o que vai encontrar, esse não procura emprego porque ele está simplesmente fora do mercado de trabalho. Ele se coloca fora do mercado de trabalho, a tal chamada taxa de participação que caiu barbaramente. Então, podemos falar que essa taxa de desemprego, se somarmos, inclusive, aí o trabalho chamado trabalho precário, ela se aproxima de metade da população brasileira. Metade da população brasileira ou está desempregada ou enfrenta condições de trabalho absolutamente precárias. Essa é a principal razão para essa retomada da fome, né, da situação de fome no Brasil. É importante também destacar, Beto, que o próprio IBGE ele classifica essa questão da insegurança alimentar em 3 situações. Tem aquela situação onde a pessoa, o grau mais leve, que a pessoa se alimenta mal, e aí tem N fatores, né? É o cidadão que come um sanduíche, né, de um fast food durante 15 minutos, né?
não necessariamente a pessoa tem fome, pelo contrário, pode ter até caso de obesidade, né? Mas se trata de um problema nutricional também. Tem o caso intermediário, que a pessoa, frequentemente, ela não tem condições de adquirir os alimentos necessários para a sua satisfação da sua família, e esse caso crônico, que esse é um absurdo, né? Esse que se aproxima de 15 milhões de brasileiros, inclusive 200 mil pessoas aqui no Distrito Federal, que é a unidade da federação mais rica do país, né? São 50 mil famílias, 200 mil pessoas, que se situou no caso mais grave, né, da insegurança alimentar, que é aquela pessoa e a família que passa 24 horas sem se alimentar, né? Então, a situação de desemprego, onde o auxílio emergencial ele socorre, mas socorre de uma forma absolutamente insuficiente. Agora, como é que nós poderíamos abordar uma situação paradoxal? Porque o Brasil acaba de anunciar uma safra recorde de mais de 250 milhões de toneladas de cereais, e um país com essa riqueza, com essa produção, com essa terra fértil, com água suficiente, com pessoas prontas para trabalhar, voltar ao índice de fome, ao mapa da fome. Esse paradoxo, como explicar? Você tocou num assunto essencial, né? Que era exatamente outro aspecto que eu ia colocar. Tem o aspecto da renda insuficiente, mas, por outro lado, tem uma situação que não é só do Brasil, que é o modelo agrário, né, que prevalece no mundo inteiro. A humanidade hoje, até pelas condições técnicas, ela tem condições de produzir alimentos suficientes para abastecer 2,5 vezes todos os 7 bilhões e 800 milhões de habitantes da Terra. Hoje nós temos terra arável e condições técnicas, né, se expressa em produtividade, para produzir 2,5 vezes o alimento necessário para a humanidade. Só que isso não acontece, né? Você bem citou no caso do Brasil, né, 250 milhões de toneladas de grão é mais do que suficiente. Só que quando a gente vai considerar que grãos são esses que estão sendo produzidos, eles estão direcionados, primeiro, para o mercado externo, grande parte. Então, o que acontece é que nosso modelo agrário, que é baseado no latifúndio, na grande propriedade e focada na produção das commodities voltada para a exportação ou para a proteína animal, ela não está orientada para o interesse da população, né? É importante, há cerca de 5 anos, eu acho que esse dado não mudou, eu fiz um estudo bem aprofundado, né, sobre a evolução da área cultivada no Brasil, desde 1920. É impressionante como vem decrescendo a produção, não só do famoso arroz e feijão, mas a produção de batata doce, produção de mandioca, da banana, de todos aqueles produtos que são consumidos pela população brasileira. E nesse período eu andei relendo o livro de Josué de Castro, né, que ele fala da geografia da fome, e ele cita essas informações, né, de quão importante é a diversificação, quão importante era a diversificação alimentar do Brasil e quanto ela estava se deteriorando. E eu estou falando da década de 50. Já na década de 50, ele observava que a alimentação do brasileiro se deteriorava com o processo de urbanização, da saída do campo para a cidade. Isso só se agravou, Beto. Só se agravou. E a gente tem uma situação hoje onde a população se alimenta mal ou se alimenta de forma insuficiente, não por falta de terra ou de capacidade produtiva, mas pelo modelo agrário que a gente implanta aqui. O curioso é que, nesse período, nessas décadas, o Brasil empreendeu uma série de construção de ferramentas, como da Embrapa, a Embrater, que conseguiram fazer a produção se multiplicar, sobretudo a produção de cereais, em regiões que antes não eram bem aproveitadas pela agricultura. E, contraditoriamente, esse paradoxo, ainda persistem números de subnutrição ou de fome mesmo. Como entender, como explicar isso? Sobretudo para uma população, a audiência de Telesur, que vê o Brasil ser anunciado como a grande potência alimentar do planeta. E um grande exportador de alimentos, né? Só que, principalmente, alimentos, soja e milho, né?
o grande componente, e alguns produtos, como café, como açúcar, né? Então, assim, temos uma capacidade produtiva muito grande, você bem lembrou esses instrumentos, né? A Embrapa, particularmente na pesquisa agropecuária, mesmo a Emater, mas que não se voltaram, não houve efetivamente um planejamento para a ampliação da produção de alimentos voltado para a alimentação da população. E aí, Beto, a gente até lamenta que mesmo no período, né, dos governos comprometidos com a população, né, o governo Lula e o governo Dilma, essa questão não tivesse ganhado a dimensão que merecia ganhar. No sentido do Estado entrar diretamente com um planejamento estratégico para que garantisse a ampliação da área cultivada através de incentivos, e o Estado tem muito instrumento para isso, para ampliar a produção desses produtos. Hoje saiu os dados sobre a inflação, né? E foi a maior inflação para outubro desde 2002, e puxado exatamente por alguns produtos alimentares, né? E todo mundo tem comentado isso e tem visto no mercado, né? Arroz, feijão e leite. É um absurdo o que está acontecendo. O governo, de alguma forma, ele não incentiva a produção desses produtos, né? E o incentivo todo vai para produtos voltados para o mercado externo, e o que acontece é que há um encarecimento, uma limitação da oferta desses produtos e, consequentemente, o encarecimento. Agora, você concordaria que essa uma explicação para isso? Porque, se de um lado foram tomadas medidas para uma maior presença do Estado, com a Embrapa, com a Embrater, e o Estado intervém com a Cibrasen, com a Conab, são instrumentos estatais, mas, ao mesmo tempo, deu-se um processo de aumento da dependência, por exemplo, os fertilizantes, os insumos, os fomentos, tudo isso, os adubos, tudo isso vem de empresas multinacionais que praticamente dominam por completo. Estaria aí a explicação para que não fosse reorientada o planejamento e a produção no Brasil? Eu acho que existe isso que você falou, né? O setor ruralista, né? Para os nossos amigos latino-americanos que não conhecem, a bancada ruralista no Brasil, ela é extremamente forte, ela é sobre-representada na Câmara dos Deputados e no Senado, né? O Brasil tem mais ou menos hoje 15% da população no campo, e a bancada ruralista representa mais ou menos um terço do parlamento brasileiro, é uma sobre-representação absurda. Ela tem uma força muito grande, e essas conexões, né, com o setor industrial, inclusive, né, e com os próprios organismos do governo. Então, quando eu digo que o governo deveria ter sido mais ativo, era no sentido, inclusive, de orientar na ampliação da produção de alimentos voltada para a população, que significaria um barateamento desses produtos, e, ao mesmo tempo, evitar alguns absurdos que aconteceram e aconteceram no Brasil sempre, continua acontecendo agora numa intensidade maior, que é a questão do desmatamento, né? O desmatamento na Amazônia está na lógica da produção de carne bovina, da pecuária bovina. É essa a lógica do desmatamento da Amazônia. Não é extração de madeira para a indústria madeireira. Isso aí é um subproduto da ocupação da Amazônia para a produção de carne, voltada para o mercado externo. A questão também do uso de agrotóxico, né, excessivo de fertilizante, tudo isso deveria ser, de alguma forma, controlado e orientado pelo governo. Mas, como eu disse, né, se no governo Lula e Dilma isso já não foi suficientemente feito, hoje virou terra arrasada, virou terra de ninguém. Hoje não há qualquer regulação, né, dessa ordem. Você lembrou bem a Conab está praticamente sucateada, não existe estoque regulador por parte do governo, e a população fica absolutamente à mercê, né, desse grande, né, grande esquema, né, que envolve tantos latifundiários, grandes proprietários e a indústria, né, voltada para a produção de alimentos. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa aqui no programa Latitude Brasil, por Telesur, que conversa com o Dr. Júlio Miragaia, que é doutor em desenvolvimento social, ex-presidente do Conselho Federal de Economia no Brasil e também ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento do Planalto, o DEPLAN, aqui em Brasília. E já voltamos discutindo esse tema, a fome que volta ao Brasil.
Latitude Brasil, hoje discutindo por que o Brasil está voltando ao mapa da fome da ONU. Um país que tem o maior rebanho bovino do mundo, mais de 210 milhões de cabeças de gado, mas que tem uma fome crônica e que se eleva potencialmente. Nosso convidado, Dr. Júlio Miragaia, doutor em Desenvolvimento Social, ex-presidente do Conselho Federal de Economia. Doutor Júlio, o Brasil é o país dos paradoxos. Terra ótima, insolação, água, gente para trabalhar, maior rebanho bovino do mundo. No entanto, a fome novamente ameaçando o povo brasileiro. Como explicar esses paradoxos, doutor Júlio Miragaia? Então, como eu dizia, né, as duas questões centrais. Uma é a questão do nosso modelo agrário e lembrar um aspecto importante. A produção de feijão e de arroz no Brasil está praticamente congelada. Não obstante, a população do Brasil ainda continua crescendo, cerca de 2 milhões por ano. A área cultivada com arroz, em 1990, ela era de 3 milhões e 800 mil hectares. Ela caiu para 1 milhão e 600 mil, menos da metade. Foi compensada pelo aumento da produtividade, mas a produção de arroz é a mesma, de praticamente 30 anos atrás, em torno de 11 milhões de toneladas. A de feijão, idem. Houve uma queda na área. E para onde foi essa área, essa terra? Foi para produzir produtos voltados para exportação, cana-de-açúcar, principalmente, soja e milho. Então, esse aspecto do modelo agrário, ele explica em boa parte a dificuldade do acesso da população a esses alimentos, porque, evidentemente, com a escassez da oferta de alimentos, ele tende a encarecer. E, de outro lado, você tem o problema da renda. A população tem uma renda menor. Nesses últimos 6 anos, né, com a recessão e a estagnação da economia, o aumento enorme do desemprego, houve uma queda abrupta da renda do brasileiro, particularmente dos mais pobres. E nesse ano de pandemia, a coisa se agrava porque se as pessoas tinham acesso a um salário mínimo, hoje essas pessoas que viviam mal com o salário mínimo, estão tendo que sobreviver com um auxílio emergencial que é de R$600. Estamos falando aí de pouco mais que $100 por mês para sustentar uma família. Não cobre o necessário. Não cobre. Eu tinha feito uma simulação desse mês agora, os preços de mercado, né, de vendas de mercado. A família consumindo, o brasileiro consome em média 20 e poucos quilos de feijão por ano e 50 e poucos quilos de arroz por ano, per capita. Dividindo isso, né, o consumo para uma família de 5 pessoas, um prato de arroz com feijão, somente arroz com feijão e 2 pães e 2 copos de leite, essa família gastaria R$614, sem mais nenhum alimento. E sem os outros gastos normais, que é de vestuário, habitação, né, transporte. Então, evidentemente, que as pessoas não têm condições de sobreviver, de se alimentar suficientemente com um auxílio emergencial de R$600. Já não tinha com salário mínimo de R$1.050. Né? Então, a realidade hoje do pobre no Brasil é uma realidade de fome. Se há 15 anos atrás, no governo Lula, nós chegamos a sair do mapa da fome, não é que no Brasil tinha terminado e chegado a zero a fome, mas é que ela tinha descido a níveis, vamos dizer assim, não vou dizer aceitáveis, né? Porque nunca é aceitável a fome, mas suportável. Seria, né? Menos de 5%, assim, né? Segundo a ONU, menos de 5% da população é considerado que a situação estaria, pelo menos, sob controle. Mas eu acho que é um pouco menos do que isso, né? E no caso da fome do terceiro grau, acho que é um pouco menor. Mas o fato é que com digamos assim, esse avanço desse modelo agrário cada vez de forma mais acentuada. Diga-se de passagem, a produção de arroz que já estava estagnada no Brasil teve uma queda. Essa super safra não inclui a produção de arroz. Ela chegou há 3 anos atrás a 12 milhões e 800 mil toneladas e esse ano fechou em 11 milhões de toneladas. São 1 milhão e 800 mil toneladas a menos. Então, evidentemente, que isso vai rebater o preço. O mesmo aconteceu com feijão, o mesmo aconteceu com leite, que são alimentos básicos da população. E aí, numa situação de pandemia, situação de não acesso à renda, a população, passando fome, ela tende a crescer. É uma conta que é óbvia, né? Ninguém vai imaginar que vai ser diferente. Sem falar aí que a exportação
de enormes quantidades de arroz para a China. Ou seja, a produção de arroz não cresceu, mas aquilo que é produzido, boa parte se exporta para a China e outros países, o que agrava o desabastecimento interno e a alta dos preços, né? A exportação, o Beto, ela não chega nem a ser relevante, ela não chega a ser eu diria que ela é residual, ela não vai ser o componente importante, né? O mais importante é a estagnação da produção mesmo, né? A estagnação da produção, com a população crescendo, evidentemente que ou você muda o padrão de consumo, ou então não tem jeito, as pessoas vão consumir menos daquele alimento, né? E é o que está acontecendo. Eu lembro bem de uma entrevista de um empresário pernambucano que ele dizia o seguinte, que ele estava abrindo uma loja de fast food no McDonald's, em Caruaru. Isso já tem uns 15 ou 20 anos atrás. E ele dizia, veja que ironia, ele dizia que o sonho dele era fazer o pernambucano, o sertanejo lá do agreste, do sertão pernambucano, deixar de consumir a carne de sol, né, e a mandioca, a macaxeira, para consumir, né, os sanduíches lá do McDonald's. É uma coisa absurda, né? Era o sonho dele, né? Na verdade, é um sonho para encher os bolsos, né, de dinheiro. Então, na verdade, o governo não tem uma estratégia para preservar, inclusive é uma questão cultural. Quando a gente está falando de mandioca, está falando de banana, falando de arroz, né, de feijão, de batata doce, de inhame, está falando de alimentos típicos do povo brasileiro. E, na verdade, a população não tendo acesso a esses alimentos, até por conta do desinteresse dos empresários em produzir, né, porque eles buscam lucro com produção de outros produtos, né, voltados para o mercado externo, então a população fica à mercê, né, ou de consumo dessas novidades que assolam, né, a nossa mesa, ou então vai ter que pagar um preço absurdo, né, pelo alimento. É uma situação drástica. Novidades são muito pouco nutritivas, né? E nós sabemos que boa parte da produção que vai para a mesa do brasileiro, ela é feita pela agricultura familiar, né? Pelas cooperativas, pelo movimento sem terra, pelo movimento dos sindicatos da CONTAG também, ou seja, a agricultura familiar, não é a grande produção, agronegócio voltado para a exportação. Agora, isso precisaria ter uma sustentação financeira estatal, que no caso do governo Bolsonaro foi o contrário, porque o Bolsonaro, a primeira coisa que fez foi extinguir o CONSEA. Isso trouxe sequelas graves, não? Sim, com certeza. E você lembrou bem, né? A agricultura familiar, ela é muito mais focada para a produção de alimentos do que o latifúndio no Brasil. Mas ela não tem o suporte, o apoio que tem o latifúndio. 85% do crédito agrícola do Brasil vai para as grandes propriedades, né? Apenas 15%. Eu acho que esse percentual já caiu, porque esse percentual era de 5 anos atrás. Esse percentual deve ter caído, com certeza. Então, talvez esteja na casa de... Para cada R$9 que vai para o grande proprietário, R$1 chega às mãos da agricultura familiar, que envolve um número muito maior de pessoas, né? São milhões de agricultores familiares. Então, a falta de apoio também à agricultura familiar também está na raiz do agravamento do problema, porque eles não, na ausência da grande agricultura em produzir arroz, feijão, né, que tem um peso ainda importante na produção desses itens, a agricultura familiar, sem o suporte do governo, ela não tem condições de suprir essa lacuna, né? Poderia ter, se efetivamente o governo desse a devida assistência, tanto em termos de crédito, como assistência técnica, como acesso à terra, né? Temos um problema grave no Brasil ainda, centenas de milhares de famílias que não têm acesso à terra, né? Esse é o problema. Esse seria o problema mais grave, ou seja, a reforma agrária era constantemente adiada, décadas, né, de adiamento da reforma agrária, e que não é meramente distribuição de terra, né? Falta uma reforma agrária no Brasil. Falta a reforma agrária e o apoio do governo a esses agricultores. Há uma inversão no Brasil. Na verdade, essa inversão não acontece só no setor agrícola, né? Acontece em todas as áreas. Agora mesmo, né, o primeiro socorro do governo
o que o governo prestou foi aos bancos, né? Não foi a população mais pobre. O primeiro setor socorrido durante a pandemia foi o setor financeiro. E isso acontece no setor, na área rural também, né? O apoio é muito mais para quem não precisa, para quem tem uma estrutura e recurso suficiente para se virar sozinho, mas esses que lançam mão dos recursos do governo, e para a agricultura familiar fica migalha, né? A gente sabe o quão recorrente é a questão da anistia para os grandes produtores rurais, né? Os financiamentos do governo que, em situações de alguma crise climática, alguma coisa do gênero, provocada por esses grandes proprietários, em grande parte, inclusive, né? O que acontece é que eles alegam dificuldade, o governo vai lá e anistia boa parte da dívida desse segmento, enquanto a agricultura familiar não encontra tanta facilidade. Muito bem. Dr. Júlio Miragaia, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, doutor em Desenvolvimento Social e ex-presidente da Codeplan, Companhia de Desenvolvimento do Planalto. Muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil por Telesul. Graças. Eu que agradeço, Beto. Um grande abraço. Estamos à disposição. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau.